eletrônicos e magnéticos. A frequência de uma onda é dada pelo número de variações completas. O período é o tempo que uma onda se propaga à sua frequência. O comprimento da onda é o tamanho da onda em relação à sua frequência. E a velocidade é dada pela distância percorrida dividida pelo intervalo de tempo. A cor e a frequência da onda depende da sua frequência, como a vermelha, onde a frequência é maior, e a violeta, onde a frequência é menor. No caso da luz branca e da luz preta, a luz branca são várias frequências juntas e na preta é a ausência. A luz monocromática é onde só tem uma frequência de luz, e na policromática onde tem várias. A velocidade da onda, no vácuo, ela é de 3 vezes 10 a quinta km por segundo, independente de qualquer cor. E no meio material depende, porque ela se insere no meio material e por isso depende da sua velocidade. O índice de refração. A velocidade de propagação da onda, que é dado por o índice de refração, velocidade igual a velocidade no vácuo dividida pela velocidade no meio. As influências são a pressão e a temperatura, que dependendo delas pode ser maior ou menor do índice de refração. A influência da luz no índice de refração, como eu já falei, no vácuo ela é 1 para qualquer luz e no material ela depende do material por ela poder se estimular com ele. O índice de refração relativa é o índice de refração absoluta de 2 meios e essa velocidade de propagação são inversamente proporcionais, que pode ser maior que 1, menor que 1 ou igual a 1. Um é diferente do outro quando seu índice de refração é maior que o outro. O jogo é um sistema formado por 2 meios transparentes e homogêneos. Lei da refração. A primeira lei da refração estabelece que o raio incidente, o refratado e a regra normal estão contidos no mesmo plano. A segunda lei da refração, que é a lei do Descartes, estabelece a relação entre o ângulo incidente, o ângulo refratado e o índice de refração incidente. O objeto ele emite um raio para nossos olhos que passa de um meio de maior índice de eficiência para o menor. Por isso que nós vemos que o objeto está aqui, mas na realidade ele está aqui no ponto real. Aqui, na lâmina de espaço paralela, o raio ele passa de um índice de menor para o maior. Aí terá como consequência a redução da velocidade. Aí passando do vidro para o ar, que é do maior para o menor, o ângulo refletor vai ser maior que o índice de incidência. Ângulo limite é o ângulo de incidência quando o ângulo de refração é igual a 90 graus, para 1 maior que N2. Calculando pela lei de Snell, N1 seno de L é igual a N2 vezes seno de 90. Seno de L é igual a N2 sobre N1, que é igual a N menor sobre N maior. Reflexão total. Para ocorrer reflexão total, é preciso que 2 condições ocorram. A primeira é que o ângulo de incidência deve ser maior ou igual ao ângulo limite e a luz deve se dirigir do meio mais refringente para o meio menos refringente. Dispersão da luz. A dispersão de uma luz policromática é sua decomposição nas luzes monocromáticas que as constituem. Temos as luzes vermelha, alaranjada, amarelo, verde, azul, anil e violeta. É importante notar que a luz monocromática mais frequente sempre vai sofrer o maior desvio. Refração na atmosfera. A atmosfera não é um meio homogêneo. Consequentemente, quanto maior a altitude, menor é o índice de refração do ar. Então, a trajetória de um raio de luz na atmosfera é, em geral, curvilínea. O prisma óptico. A definição de prisma é um globo transparente de vidro imerso no ar. Seus elementos são a aresta, ângulo de abertura e a seção principal. A aresta é a interseção das faces planas do prisma. O ângulo de abertura é o ângulo entre as faces do prisma e a seção principal é uma seção transversal do prisma determinada por π perpendicular à aresta. Refração do prisma óptico. A refração do prisma óptico é definida por o ângulo de incidência mais o ângulo de emergência menos o ângulo de abertura, que é dado pelas seguintes equações, que no fim elas são inseridas aqui, que a refração é dada por θ1 mais θ1' mais menos A. Então as equações estão aqui, que depois elas se resultam nisso. Análise de desvio. A análise de desvio ela depende do ângulo de abertura
de refração em relação ao meio e o ângulo de incidência. A análise de desvio é dada também por a influência do ângulo de abertura, que quanto maior o ângulo de abertura, maior será o desvio, e a influência do índice de refração, que quanto maior o índice de refração do prisma em relação ao meio externo, maior o desvio. O prisma de refração total são usados porque têm um poder de reflexão muito maior do que os espelhos e está livre de oxidação, como ocorre nos espelhos planos. E o prisma é usado para a difração da luz